fofo, e o filme chegou aí, né, gente? Já estreou e vamos comentar tudo o que aconteceu, porque, meu Deus, gente, quanta coisa. Vamos falar de tudo devagarzinho, porque é muita novidade pra gente. Primeiramente, é claro, eu preciso dizer que pra quem é fã, como a gente aqui do canal, tem muita nostalgia. Eles trazem vários personagens importantes. É claro que tiveram personagens que fizeram muita falta, especialmente o Styles, né, gente? Quem acompanha a gente aqui no canal sabe que ele era meu personagem preferido da série, então ele fez muita falta mesmo aqui no filme. Ele era o alívio cômico, ele era um personagem extraordinário e pra mim fez muita falta. Mas não só ele, mas também a Kyra, gente, ela fez falta aqui no filme. Ela não está entre minhas personagens preferidas, mas a gente tem que dizer e reconhecer que ela fez muita falta aqui no filme, especialmente porque os vilões escolhidos aí tinham muita ligação com a Kyra, que é uma Kitsune. Então, assim, a presença dela era fundamental aqui. E aí começam algumas críticas, né? Algumas falhas que aconteceram nesse filme. A primeira, com certeza, é essa. A trama escolhida tinha muito envolvimento com uma Kitsune. E no caso era a Kyra. Como ela não estava, eles ficaram tentando preencher esse espaço, colocando outras pessoas ali que tinham essa habilidade, que eram Kitsunes. Do nada, pessoas que a gente não conhecia. Quem eram essas pessoas? O que elas faziam? Sabe de onde vieram? A gente não sabe nenhuma informação. Então aparece uma asiática ali meio que tomando o lugar da Kyra. E o que não fez sentido nenhum. E realmente ela fez muita falta, mesmo não estando aí entre os meus personagens preferidos. E é claro que seria interessante para os fãs ver o que aconteceu com ela depois de tanto tempo, né, gente? Inclusive, já tem um resumão aqui no canal com uma crítica de todas as temporadas da série. Eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, pra relembrar o que aconteceu na série e também ver aí a nossa análise sobre todas as temporadas. E, gente, claro que o ponto alto é a gente rever nossos personagens aí preferidos. E, assim, eu realmente era muito fã de Scott e Alyson. Pra mim, eles são um dos melhores casais que já existiram em séries. Eu shippava muito eles. E a morte da Alyson, pra mim, até hoje eu não superei. E, então, pra mim, ter a Alyson de volta tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A gente há de convir que não teve tanta explicação assim. Foi totalmente sem sentido a Alyson conseguir ressuscitar do nada. Depois dela ter morrido e sido cremada, ela consegue ressuscitar ali super bem do nada. Então, assim, foi convincente? Não foi convincente. Mas a gente passa um pano porque a gente queria a Alyson de volta pra ficar com o Scott. Eu passo, gente. Eu vou ter que passar esse pano aí pra volta da Alyson, porque eu queria muito ver ela com o Scott. Mas assim, gente, a Alyson voltar tem as suas problemáticas, além, é claro, dessas explicações aí não tão convincentes. Como, por exemplo, da onde a Alyson tirou essa força sobrenatural e essa habilidade sobrenatural do nada? Porque tem 15 anos que a Alyson morreu. Ela tinha aprendido a usar muito bem as habilidades dela, mas, gente, eu não me lembro dela ser uma lutadora tão habilidosa assim. Do nada, ela volta depois de 15 anos. Pensa, gente, que os lobisomens ali, todo mundo, ficaram desenvolvendo as habilidades deles durante todos esses anos. O Derek, por exemplo, nasceu como um lobisomem, pra mim o mais experiente de todos ali, super forte, habilidoso. Anos desenvolvendo essas habilidades pra em uma lutinha com a Alyson ele não conseguir segurar a mão dela. A Alyson vem e ele não consegue segurar a mão da Alyson. O Derek quase morre pra Alyson. Pra mim, essa parte foi uma das mais absurdas. Eu digo assim, se o Derek tivesse morrido naquela cena em que ele leva uma flechada, não ia dar pra mim. Eu já tava quase tirando naquele momento. Falei, não dá, o Derek não pode morrer aqui nesse momento. Não, gente. Pelo amor, né? Eu adoro a Alyson, gosto muito dela, mas assim, que habilidade foi essa que surgiu do nada, que ela consegue lutar com o Derek depois de 15 anos morta? Ela era uma adolescente quando ela morreu e agora ela é mais forte do que todos os lobisomens, sabe? Não teve explicação isso aí pra mim, e não teve mesmo, gente, porque ela não tinha nenhuma habilidade sobrenatural, simplesmente colocaram ela ali super forte e consegue vencer qualquer pessoa. E aí a Alyson demora um pouquinho pra lembrar de quem ela era, e é até interessante esse momento, porque ela e o Scott ficam bem próximos, e a gente tem ali a volta do Scott apaixonado pela Alyson, que pra mim sempre foi real, né? Inclusive, eu acho que uma grande falha da série pra mim foi ter colocado eles com outras pessoas enquanto a Alyson ainda estava viva. Na minha opinião, tudo bem que a Alyson tinha que morrer porque a atriz queria sair da série, mas eles deveriam ter feito os dois terminado e se gostando ainda, sem a presença da Kyra ali naquele momento e do Isaac, sabe? Ou então os dois juntos quando ela morreu.
Mas não foi assim que aconteceu, eles introduziram novos casais e até hoje é algo que me incomoda. Eu acho que o Scott poderia depois ter conhecido a Kira, depois da morte da Alicent. Mas tudo bem, já aconteceu, não tem o que fazer. E a tia, ele volta com aquela paixão pela Alicent. Gente, eu achei tão bonitinho quando ele tira a carteira e mostra a fotinha ali, sabe? Sempre amou ela, e aí tem um momento que ele fala pra ela, né? Eu ainda sou apaixonado por você. Ah, gente, quem ama esse casal, como eu, enlouqueceu aí nesse momento. E depois disso, gente, tem ali o grito da Lydia que faz a Alicent recuperar as memórias. E eu vou dizer pra vocês, nesse momento a minha expectativa estava altíssima. Porque quem conhece a Alicent sabe como ela tinha aquele brilho no olhar, apaixonado pelo Scott e como ela se entregava. Então ali naquele momento, eu esperava que ela fosse sair correndo, abraçar e, sei lá, acontecer alguma coisa assim, tipo, te amo também, sabe? E não aconteceu. Então, pra mim foi um pouco decepcionante nesse momento, porque eu esperava ali um grande momento quando ela se lembrasse de, cara, eu também te amo e eu lembro de tudo. E isso não aconteceu, eles estavam no meio de um conflito, tudo bem, mas depois, quando eles ficam, eu achei meio morno, gente. Eu esperava demais, depois de toda essa história, pra Alicent voltar e eles ficaram juntos, porque parece que o filme aconteceu basicamente pra isso, e também, é claro, pra introduzir o filho do Derek. Mas aconteceu aí pra poder satisfazer os fãs que queriam tanto o Alicent e o Scott juntos. E eu achei que o momento que eles ficaram juntos foi meio morno. Depois de tudo que aconteceu, eles ali deram um beijinho, não sei. Achei meio morno, mas eu vou passar um pano também, porque eu fiquei muito feliz de ver eles juntos. E depois tem a ceninha final ali, onde ele fala do futuro dele com ela. Então, para os fãs, temos aí essa grande alegria dos dois estarem juntos novamente. Falando aqui também do Scott, gente, com a Malia, pra mim foi uma grande questão que ficou no ar e que talvez nunca seja respondida. Eu espero muito que eles falem sobre isso algum dia ou coloquem alguma pista em alguma das séries que vão vir por aí. Porque a grande questão é, quando que o Scott e a Malia terminaram, sabe? Quanto tempo eles ficaram juntos? Foi muito tempo? Não foi tanto tempo assim? Quantos anos tem que eles terminaram? E o que aconteceu pra esse término? Porque deu pra ver que tem um climão entre os dois e que ela ainda parece meio magoada com a situação, assim, decepcionada com ele, e nós não temos nenhuma resposta sobre isso. Então, é uma dúvida que ficou no ar. Quanto tempo eles ficaram juntos? Quanto tempo faz que eles terminaram? Por que que eles terminaram? Acho que foi uma grande questão que poderia ter tido um diálogozinho ali falando algo sobre isso, gente. Nem que fosse da Maria com a Lydia, não sei. E já falando de términos, temos aí, pra tristeza dos fãs também, a notícia de que a Lydia e o Stiles não ficaram mais juntos. E já no final da série, gente, eu já achei um pouco decepcionante, porque eu gostava muito dos dois juntos. E ficou ali aquele final de série sem eles nem darem a mãozinha no final, nada, juntos. Tipo, estamos juntos, estamos, mas não estamos tão próximos assim. Foi meio estranho. Eu acho que poderia ter terminado ali com os dois mais juntos. Tudo bem. E agora a gente descobre que eles terminaram. Mas quando que eles terminaram? Quanto tempo eles ficaram juntos? Quanto tempo faz desse término? Dá pra ver pela Lydia contando a história como isso ainda mexe com ela e que tem um sentimento ali por ele ainda, mas nós não sabemos quanto tempo tem que eles terminaram, sabe? Isso me incomodou e assim, eu confesso pra vocês que eu fiquei com uma esperança de no final ter alguma cena da Lydia falando assim, ai, depois disso tudo que aconteceu, eu vou lá e vou ficar com Styles e nós vamos mudar isso, e porque às vezes a Lydia tem as visões e eles conseguem fazer com que a situação se reverta, né? Então, assim, fiquei triste porque não teve essa cena e eles terminaram e foi isso. E a gente não sabe quanto tempo tem que eles terminaram. E foi algo frustrante porque eu queria muito os dois juntos. Era meu casal também, eu gostava deles e, como eu disse, eu amo o Styles. Senti muita falta dele aqui. Em compensação, a gente teve o pai dele, né? O xerife, o Stilinski, que eu também gosto muito. E ele apareceu aqui, pra mim ele brilha demais. Fiquei muito feliz de ver ele. Ainda bem que ele não morreu, gente. Porque eu sempre fico preocupada com ele, né? Afinal de contas, ele não tem ali poderes, mas ainda bem que ficou tudo bem. Também aparece a mãe do Scott, o pai da Arya, muita gente aparece. Eu gostei muito de ver essas pessoas. E tem gente que fica sobrando aí. Vocês perceberam, por exemplo, o Jackson? Tira o Jackson do filme. Pra mim não teria feito diferença nenhuma. O Jackson basicamente fica como uma vozinha ali na cabeça da Lydia. Parece que ele fica também tentando trazer um alívio cômico que pra mim, particularmente, não acho que rolou. Claro que eu fico feliz de rever o Jackson, saber que ele continua no relacionamento dele. É legal a gente rever todos os personagens, mas eu acho que ele sobrou muito ali. Ele só fica atrás da Lydia reclamando o tempo todo das situações, não ajuda em praticamente nada. Eu achei que ele ficou sobrando demais, sabe? Cadê os poderes dele? Sabe? Ficou faltando pra mim alguma coisa ali na participação do Jackson. Achei
realmente um pouco frustrante a participação dele, mas tô feliz que ele apareceu. Um outro personagem que eu acho que ficou um pouquinho apagado nessa história foi o Liam, que é um personagem que tinha um favorecimento pra ele ali nas últimas temporadas da série, e eu achei ele bem apagadinho, gente. Quantos diálogos ele teve? Eu quase não ouvi ele falando em momento nenhum, e ele tava com novos personagens que a gente não sabe quem eram, de onde vieram, e assim, eu achei que ele sobrou um pouco nessa história toda, até porque agora ele não é mais o jovem lobo que precisa ali de cuidados. Esse papel ficou ali com o Eli, né, o filho do Derek, então o Liam ficou totalmente sobrando nessa história. Fiquei feliz de ver ele, mas achei que faltou muito, a gente não sabe basicamente nada sobre ele, ele só apareceu ali em cenas aleatórias, não falou quase nada e sumiu, a gente nem sabe nada sobre ele. O Eli foi a grande surpresa aí do filme, eles colocam ele com algumas semelhanças do Styles, mas pra mim não funcionou porque não conseguiu substituir, realmente faltou em relação ao Styles, não tem como, gente. Mas ele tem uma presença interessante e também foi pra poder criar aquele vínculo com o Derek e a gente sofrer mais ainda com a morte dele, como se precisasse, né, gente? Porque eu já sofreria com a morte dele de qualquer maneira. Mas aparece ali o Eli e a gente descobre um pouquinho, né? Tem um momento que o Derek fala sobre o passado deles, que o filho viu ele se transformar. Então ele tem aquela dificuldade de virar lobisomem. E no final, inclusive, fica uma grande promessa ali em relação ao Eli, né? De continuação através dele. Então ele foi um personagem marcante aqui nesse filme e que ainda promete. E em contrapartida tivemos o Derek, gente, o Derek também tá entre os meus personagens preferidos, eu gosto muito dele. E pra mim ele morrer foi muito triste, né? É muito emocionante o momento ali em que ele se entrega, né? E assim, só um parêntese, gente. Tem umas coisas muito aleatórias que aconteceram nesse filme. A série já tinha muitas falhas de roteiro. Eu adoro a série, gente, mas a gente tem que falar aqui umas verdades. A série tinha muitas falhas, muitos buracos, muitas questões não respondidas. E a mesma coisa acontece aqui no filme. Tem um tanto de buraco no filme, no roteiro. Assim, um monte de falha, questões que não são respondidas. Sabe, tem muitas falhas mesmo. A gente é fã, a gente adora, adora. Ficamos felizes em rever todo mundo? Sim, mas tem as suas falhas. E aí, tem uns momentos também, uma cena, sabe? As cenas de luta, assim, não vou nem entrar nesses detalhes, tá? Que a gente assiste assim, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E uma dessas cenas é exatamente ali no final, quando o Noctizune, ele se transforma. Tipo, você lembra que você me mordeu? E tal, e sabe, ele... Gente, assim, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eles entram numa visão, gente, eu não vou entrar nesses méritos, né? Prefiro não entrar nesses méritos, esses pequenos detalhes que eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Mas aí temos ali a grande cena do Derek segurando ele e o Derek decide se sacrificar. Confesso pra vocês que foi aquela cena meio Titanic, que eu pensei, sabe? Que você pensa assim, gente, o Jack cabia ali naquele barco com a Rose. Foi meio isso. Confesso que é aquela cena que eu pensei, o Parrish daria conta de segurar ele sozinho, ele queimar ele? Talvez sim. Poderia ser que ele começasse, o Derek pulasse depois, não sei, e conseguisse segurar. Gente, talvez, a gente nunca vai saber, mas eles quiseram dar esse fim pro Derek, né, se sacrificando ali, e assim, foi um momento super emocionante. O Derek se sacrifica pelo filho dele, né, e ele dá um aviso ali pro Scott, né, que agora o filho dele vai ser um beta do Scott, e gente, o olhinho dele transforma ali em vermelho, né, ele se torna um alfa antes de morrer, é bem emocionante, isso lembra tudo que o Derek viveu quando ele era um alfa, sabe, e assim, foi bem emocionante, e mais emocionante foi o final, o momento ali, né, do velório dele, que eu gostei bastante do diálogo do Stilinski com o Eli, que ele fala do Derek, tudo que ele passou e como ele sempre se reerguia, né, nas situações. E esse era o Derek, gente. Eu gostava muito dele, fiquei muito triste dele morrer. É triste a gente ter o retorno do filme pra perder um personagem tão especial, mas eu entendo que eles quiseram fazer isso até pra que o filme fosse emocionante, tivesse essa carga dramática e também pra poder ter essa introdução forte do Eli, né. E aí ele tem aquele diálogo maravilhoso ali falando da força do Derek e passa várias cenas ali, a gente relembrando o quanto ele é especial, o quanto ele é forte. Foi bem emocionante esse momento. Mas eles meio que estragam isso com aquele finalzinho ali um pouquinho aberto, né? Com o professor sendo preso, assim... Achei que aquela cena poderia estar em outra ordem, não sei. Porque tá tudo emocionante e aí corta pra essa cena depois, mas tudo bem, vamos relevar isso daí.
De uma maneira geral, como eu disse, tem muitos buracos, eles deixaram várias questões em aberto. Tem personagens que apareceram pouco, que não foram bem aproveitados, tivemos a morte do Derek, tiveram cenas ali bem questionáveis. A série tem as suas falhas, inclusive, gente, um momento bem aleatório que aconteceu é aquele jogo de lacrosse, onde o Scott entra do nada. Foi uma nostalgia? Sim, foi uma super nostalgia, a gente rever o treinador, rever o jogo, lembrar de quando o Scott jogava. Mas assim, que é uma coisa mais aleatória, gente, o Scott já formou há tempos, do nada ele entra num jogo do colegial. Sabe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Foi uma coisa muito aleatória, mas tudo bem, trouxe a nostalgia que a gente precisava. E aí tem essas falhas, tem os buracos de roteiro, mas, gente, de uma maneira geral, a gente fica ali emotivo com o filme, a gente consegue rever vários personagens, e que fã não queria isso, né? A gente vê o retorno da Alicent, vê os personagens ali todos unidos de volta, é claro que a gente sente muita falta disso, então apesar desses erros, nós temos esses momentos super emocionantes. Deixa pra mim nos comentários vocês gostaram do filme, ficaram decepcionados, acham que era melhor não ter tido, ou vocês acham que valeu a pena, apesar de todas as falhas, pela nostalgia que conseguiu trazer pra gente. Então é isso, galera, tchauzinho!